foi uma luta muito grande. Eu lembro que desde que eu formei em odontologia, eu comecei a batalhar junto com outros colegas do estado que essa profissão fosse regulamentada. Está aqui comigo o professor Dr. Rogério Arcieri. Professor, quanta honra! O professor Rogério, ele é o nosso coordenador do curso de ASB na ABO Uberlândia. Essas duas profissões são fundamentais para a odontologia. Professor, e me fala agora então do curso de ASB lá da ABO, que o senhor é coordenador, entender um pouco mais da história da odontologia uberlandense. Desde que eu formei, sempre fiquei preocupado com a classe odontológica. Então em breve teremos novidades. Se Deus quiser. Isso vai ser muito bom, muita honra. O nosso primeiro episódio do ABO Audicast. Bom dia, meus amigos. Estamos começando com muita satisfação, com muita honra, o nosso primeiro episódio do ABO Audicast, um projeto de marketing da ABO Uberlândia que tem o intuito de fazer com que vocês que estejam nos ouvindo, nos vendo aí através das redes sociais, entender um pouco mais da história da odontologia uberlandense. E hoje, nada melhor, nem se tivesse sido planejado, está aqui comigo o professor Dr. Rogério Arcieri. Professor, quanta honra ter o senhor no nosso primeiro episódio, no nosso pontapé inicial aí, contar um pouco da história do senhor como profissional, contar a história da ABO, contar a história da odontologia uberlandense, né? E o senhor tem todo o know-how para fazer isso. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Dr. Sérgio, Dr. Herbert, presidente da ABO, por estar aqui batendo esse papo com os senhores. Essa diretoria merece que a gente tire o chapéu. Ela relevou e elevou mais o conceito da nossa ABO na região e no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Professor, a honra é nossa. Obrigado pelas palavras. Pessoal, o professor Rogério, ele é o nosso coordenador do curso de ASB na ABO Uberlândia. Só que o professor Rogério iniciou seus trabalhos acadêmicos na Universidade Federal de Uberlândia, né, professor? Sim, eu iniciei aqui em Uberlândia em 82, na UFO, quando fiz o concurso para docente. Antes de estar aqui em Uberlândia, eu lecionei em Araçatuba, na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, na FOA, faculdade que formei em 71, e em 72 fiz concurso lá, entrei como docente. E fiz minha carreira inicial lá, fiz meu mestrado em Niterói, depois voltei, dei o prazo de 2 anos que eu tinha prometido ficar do regresso e vim para Uberlândia, e foi uma satisfação muito grande estar aqui nessa grande cidade, contribuindo com a odontologia e com a UFO. Maravilha. Professor, eu acho que na hora que a gente começa um bate-papo, uma entrevista com uma pessoa como o senhor, logo vem uma curiosidade, que é saber como que a odontologia começou na sua vida. Qual foi a influência que o senhor teve de decidir prestar o vestibular para odonto e em seguida escolher a especialidade que o senhor escolheu? Eu tive o orgulho, né? Meu avô era cirurgião dentista em Belo Horizonte. Meu pai foi fazer medicina, mas gostava mesmo era da odontologia. Aí fez odontologia também. Meu pai trabalhou como cirurgião dentista em Belo Horizonte muito tempo. Depois, na época que o Juscelino criou a Faculdade de Odontologia de Diamantina, convidou meu pai para ser professor fundador lá. E ele foi e lecionou lá até 1960
Em 60, o professor Odrovandi, professor de prótese, um dos maiores professores de prótese que o Brasil já teve, que era diretor da Faculdade de Araçatuba, da Unesp, antes não era Unesp, era do governo do estado, convidou meu pai para ir lá, para mudar para Araçatuba. Meu pai mudou e aí eu e mais 3 irmãos, fomos com a família toda para lá e meu irmão mais velho fez odonto, eu também e o mais novo também. Então, e minha irmã, que era a única que não fez odonto, ela era bibliotecária lá na faculdade de odonto. Que legal. Então, as bases acadêmicas veio desde o seu pai, né? Desde o meu pai. Fundou a faculdade de odontologia. Foi. Meu pai dava aula de anatomia e fisiologia. Muito bom. E aí o senhor se espelhou, conheceu a odontologia antes mesmo de prestar o vestibular? Foi. Conhecia, já trabalhava, ajudava meu pai lá na faculdade, quando era a histologia, eu ia lá, ficava lá mexendo com o microscópio, incluindo peças naquela parafina para depois cortar para ir para o micrótomo, e ficava lá ajudando. Infelizmente, meu pai faleceu muito novo. Eu estava fazendo o tiro de guerra quando ele faleceu, e eu ainda não estudava odontologia ainda. E nós continuamos morando lá em Araçatuba. Entendi. Professor, e visto que o senhor teve a oportunidade de vivenciar a odontologia desde... Isso foi na década de 50? 60. 60, né? Que o senhor fez o tiro de guerra, que o senhor iniciou 60. Aí o vestibular. A odontologia no Brasil, de maneira geral, eu acho que o senhor tem toda a propriedade de falar isso de âmbito nacional, a odontologia evoluiu muito rápido da década de 60 para os tempos de hoje, né? Evoluiu muito, muito, muito. A passos Quando largos, eu comecei a trabalhar, resina estava começando. Era Entendi. só amálgama. Olha não só. Tinha. Aí começou o tal de Concise, que era a primeira resina que a gente misturava o pó com o líquido e misturava. Nossa. Hoje não, você tem infinidade de materiais restauradores, estéticos, etc. Com certeza. E até mesmo na graduação, quando o senhor passou no vestibular ali na década de 60, as disciplinas também eram menores, né? Eram mais reduzidas, né? Em termos de quantidade. O senhor se lembra quantas disciplinas tinham na graduação naquela época? Na graduação nós tínhamos anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, farmácia e bioquímica. Depois tínhamos materiais dentários, prótese, depois entrava na prótese fixa, removível, depois odontopediatria, odontologia chamava saúde pública, hoje é odontologia social e preventiva, que depois tornou saúde coletiva, e endodontia, que eu lembro, eram essas. E assim, à medida que as técnicas foram ficando mais aprimoradas, viu-se a necessidade de surgir outras especialidades também, né? Surgiu. Hoje nós temos com mais de 25 especialidades. O conhecimento foi se tornando muito específico, né? Foi dividindo. Foi dividindo, é isso mesmo. Mas a gente tem que ter o cuidado, que eu vi uma no gibizinho, um dia, até quando eu dou aula sobre as especialidades, diz que o especialista é aquele que sabe tudo sobre quase nada, até que faz nada sobre tudo, quase tudo. Porque ele se aprimora tanto que ele esquece das outras áreas e que muitas vezes tem correlação. Então esquece numa anamnese de fazer uma série de outras perguntas que são interessantes e necessárias para que ele possa propor um tratamento correto para o paciente. Professor, isso que o senhor comentou, ele é muito interessante, porque é uma frase muito contemporânea. Hoje, em pleno 2026, a gente vê os acadêmicos saindo das faculdades
já querendo se tornarem especialistas e muitas vezes já focando na graduação uma abordagem especialista, se esquecendo dos pilares da odonto, se esquecendo da anatomia, Tudo. se esquecendo da fisiologia, da farmaco, né? E às vezes tendo uma pressão, até mesmo social, de que é importante ele buscar aquele conhecimento que ele teria na graduação, que deixou muitas vezes passar despercebido, para desempenhar um bom papel como especialista, né? Ele está, talvez por causa da questões econômicas, mídia, etc. Então, ela está expandindo dentro das especialidades, mas hoje o acadêmico ele não tem noções do que é o essencial. Está com muita falta disso. Não só na odontologia, na medicina também. Nas áreas de saúde, de maneira todas as geral, áreas né? de saúde. Então, eu acho que precisa ser enfocado mais, né, as matérias básicas que são necessárias para o desenvolvimento total das disciplinas. Uma visão analítica seria como se estivéssemos construindo um prédio, né, professor? A gente tem que fazer uma fundação bem feita para que os andares sejam bem sustentados, com consistência, né? E desempenhar a sua função para a qual realmente foi feita, né? Então, assim, eu tenho uma sensibilidade muito simples, lógico, pela situação, mas vejo que a moçada está muito interessada em chegar, em abreviar o tempo. E para isso paga-se um preço caro de conhecimento nessa pressa, né? A velocidade, o imediatismo, né? Acho que a velocidade dos problemas que surgiram com a internet, então levou todo mundo hoje, a juventude hoje, a ser muito imediatista. De fato. E naquele tempo do senhor, não tinha essa realidade. Não tinha. Então, para estudar era difícil. O senhor tinha que ir para a biblioteca, tinha todo o tempo do mundo para poder ler, reler. Gravar uma aula, para desgravar uma aula demorava naqueles carrossel, que o gravador era aquele de fita. Demorava, para desgravar uma aula de 50 minutos, demorava 5, 6 horas para você desgravar. Aí a gente desgravava, fazia apostila, distribuía para os colegas e deixava um restante do dinheiro para formatura. Boa. Eu acho que isso aí não deve ter mudado muito hoje, não. Eu vou deixar um dinheirinho para formatura aí, cada um se vira, né? Como tem que ser. Professor, mas vamos lá, voltando um pouco na cronologia, então. Nessa época, o senhor, então, estava lá na Unesp de Araçatuba, né? E o senhor formou-se lá, né? Formei lá em 71. Em 71. E logo já começou a trabalhar por lá mesmo? Eu formei dia 20... Montou consultório? Como é que foi por lá? Eu formei dia 20 de dezembro de 71 e fui nomeado para... na época, o nosso paraninfo era o Machado de Lemos, que era secretário da Saúde do Estado de São Paulo. E naquele dia ele foi nomeado ministro da Saúde, nessa época. Interessante. Aí ele prometeu para minha turma, quem quisesse ir para o Vale da Ribeira, que era uma região muito pobre, ainda continua, mas era muito mais do que é hoje, no Vale da Ribeira, que a gente ia com 2 salários e ficaríamos trabalhando lá, né, no Vale da Ribeira. Então, eu e mais 9 colegas fomos. Mas tínhamos que tomar posse até o dia 31. Não dava muito tempo de pensar, para registrar. Aí eu peguei o diploma e tive a honra de ser recebido. Liguei para o professor Odrovandi. Aí ele falou, não, vem aqui. Ele era assessor do reitor de Campinas, da Unicamp. Não, vem aqui, eu estou em Campinas, mas eu vou para São Paulo, você vai para lá que leva o diploma que eu vou ajeitar. Aí levei o meu e dos colegas para registrar, que tinha que sair com o registro
até o dia 31 para a gente tomar posse. Aí ele me recebeu, demos entrada no protocolo embaixo da USP, batemos um papo. De tardinho, os diplomas já estavam carimbados e registrados lá, todos dos 10. E voltei para Araçatuba. Aí tinha uma vaga lá em Araçatuba para serviço de fiscalização do exercício profissional da Secretaria de Saúde na 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo. Uhum. No conselho? Não era conselho, era a Secretaria de Saúde. Antigamente não era o conselho. Tinha o conselho de odonto, mas não era ele. Tinha que registrar no conselho. Aí no conselho, o que eu peguei? O diploma da USP, registrado, tinha que levar para registrar no Conselho de São Paulo. Aí era o Dr. Fernando Souza Lapa, cirurgião bucomaxilo. Tinha um consultório enorme, perto do cemitério da Consolação. Aí levei os diplomas lá e ele registrou, ligou para o conselho e registramos todos. Em 2 dias ficou tudo pronto, registrado, voltei. Aí no tomar posse lá em São Paulo, no dia da posse tinha uma vaga na Secretaria de Estado da Saúde em Araçatuba mesmo, uma vaga para fiscalização do exercício profissional. Chamava CEPRO, e fiscalizavam odonto, medicina e farmácia. Então tinha um médico, um dentista e um farmacêutico responsável por cada área dessa para fiscalização no estado. Aí eu fui nomeado e parti. E tomei posse, comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde até fim de 72, quando fiz o concurso para Unesp, para ser professor. Aí era em dedicação exclusiva, tive que abandonar. Nesse período que eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu tinha consultório também. Entendi. Bom, então o senhor chegou então a lecionar na Unesp? Lecionei de 71 até 82. Não tive um dia de falta, nem lá e nem aqui na UF. Que legal. Professor, então me fala uma coisa. Aí o senhor lecionando na Unesp, que te trouxe para Uberlândia? O que o trouxe? Quais foram os ventos que o trouxe até aqui? O que me trouxe, quando eu estava lá, tinha umas questões internas no departamento, eu não estava sentindo muita vontade. E nisso o professor Durigueto, que foi meu aluno lá na Unesp. Sei, conhecemos demais. Estava como professor aqui na UF de patologia. Aí ele falou, Rogério, foi no vestibular que estava lá, ele foi tomar conta no vestibular, lá na Unesp, estava trabalhando e eu também. Aí ele encontrou, falou, Rogério, tem uma vaga lá, vai ter concurso para professor de odontologia social e preventiva, que a matéria é sua, lá em Uberlândia. Você não quer ir? Aí eu fiz a inscrição e vim para cá para fazer o exame. O exame foi no dia 13 de maio. Eu lembro a data, porque é a data do aniversário do meu filho mais velho. Do Enir? Do Enir. Aí, um abraço pro Enir, viu? Se você estiver escutando a gente aqui, um grande amigo. Aí eu vim, deixei de... No dia do exame, do dia 13, eu estava fazendo a prova aqui para concurso, para ingresso. E tive a felicidade de ser aprovado. E muito contente com a universidade que me proporcionou muitas oportunidades aqui. Que bom. Professor, e desde então o senhor construiu uma trajetória lá na faculdade, toda uma história, né? Através de novos colegas, os alunos todos que passaram pelo senhor nas matérias que o senhor lecionou. E o senhor já veio na odontologia social, já? Eu vim. Lá eu lecionava e já ingressou logo, depois do concurso. Social e preventiva. E ficou até os dias da aposentadoria. E aqui eu fiquei na odontologia social, na área chamava Departamento de Odontologia Preventiva e Social. Aí fui chefe de departamento por 2 ou 3 vezes, fui coordenador do curso de odonto e até a aposentadoria lecionando e
concluindo o mestrado, o doutorado. Entendi. Nessa ponte, assim, porque eu conheço, não tive a honra de ter aula com o senhor na graduação, mas desde pequeno eu conheço o senhor e eu sempre me lembro do senhor na faculdade e também no Conselho Regional de Odontologia, né, professor? O senhor sempre esteve Sim. e está envolvido nas instituições da odontologia, né? Na faculdade, no conselho, na ABO. Desde que eu formei, sempre fiquei preocupado com a classe odontológica. Uhum. Em Araçatuba, fui presidente da PCD lá. Depois vim para cá. O professor Amauri, que era presidente da BO, me convidou para entrar para a BO. Entrei na BO. Tive grandes amigos, doutor Índio, o Ailton, vários, o Dibe, Uhum. várias pessoas de peso aqui na odontologia em Uberlândia. Formadores de opinião, né, professor? E Da que ECO, né? me convidaram e eu entrei, participei da BO, fui presidente da BO por 2 vezes. Na minha gestão, a gente começou a construção da sede, que tinha o terreno, mas não tinha condição para construir. Aí, reunidos, Índio, eu, Dibe, Ailton, nós sentamos e montamos o curso de especialização. O primeiro foi de cirurgia bucomaxilofacial e de prótese. Alugamos uma sala que hoje é ao lado, a 11º andar, ao lado do CRO hoje, da delegacia, e montamos 6 equipes e começamos o curso de especialização. Tive o privilégio de ter um bom relacionamento, tenho até hoje, com seu pai, que é o grande mestre de cirurgia nosso, e que ele me deu toda a carta branca para montar o curso como eu achava que deveria ser. Montei todas as disciplinas, carga horária, mandamos para o CFO-CRO e foi aprovado. Com o dinheiro que entrava desses cursos, aí nós investimos e construímos a sede, que é hoje a sede da BO. Você sabe que eu sempre escutei meu pai falando assim, quem toma conta da parte burocrática é o professor Rogério. Se não fosse o professor Rogério para dar o pontapé inicial e fazer a coisa acontecer, mexer com papelada não ia ser comigo, não. Aí eu lembro muito bem, assim, eu pequeno, das conversas, dos diálogos, né, que ele sempre conversava com os colegas dentistas, mencionava o seu nome, mencionava o nome do Dr. Ailton Amado, que eu também tive o prazer de trabalhar junto com ele. E, enfim, são memórias, são flashes que vêm, o senhor comentando agora aqui, eu me lembro de algumas coisas. E o senhor falando aí da construção da sede da ABO atual, eu lembro quando meu pai ia até lá, me levava junto para dar aqueles passeios de final de semana, sábado de manhã e tudo. E eu ia com ele só para brincar nos montes de brita e de areia que tinha lá, com os carrinhos lá. Enquanto eu brincava, meu pai ia com vocês lá, olhar as construções. Ali foi uma obra muito grande que a gente tem que ter... deve muito à odontologia de Uberlândia, ao Ailton e ao Dibe. E ao Dr. Índio. Sim. Que foram grandes figuras e que, com honestidade e boa aplicação dos recursos, construíram aquilo lá. Eram propósitos sem fins pessoais, né? Sim. O intuito era engrandecer a nossa sociedade odontológica uberlandense, né? Isso aí. Eu acho que a minha sorte de ter convivido com os profissionais de gerações como a de vocês, do meu pai, do senhor, Dr. Ailton, foram os exemplos que vocês deixaram para nós. Então, as nossas raízes, os nossos exemplos são esses, né? Então,
muitas e muitas vezes a gente depara por situações contemporâneas. Tinha também a doutora Dirce, que foi presidente. Doutora Dirce, sim. A Sporidoro, Dirce Sporidoro, sim. que também trabalhou muito pela BO. Foram muitos nomes, né, professor? Acho que a gente pode até estar cometendo alguma injustiça aqui, passando por mas acho que todo mundo que passou por lá deixou um legado muito importante, né, para a instituição. E se a gente levar em consideração que a ABO Uberlândia é uma escola, é um lugar onde não tem um proprietário. O proprietário é a classe odontológica. Estamos lá deixando a nossa contribuição. É uma sociedade sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Quem que é o dono da BO? Não tem uma pessoa que falou assim, não, esse aqui é meu. Não, não é. Não existe isso. É um território neutro, onde qualquer dentista é bem-vindo. Né? É a casa do dentista, né? Aqui em Uberlândia. E são esses valores que a gente tenta manter e com todos os desafios do dia a dia que as coisas vão mudando, né? O perfil da associação mudou e os novos desafios vieram acontecendo no dia a dia, né? E essa é o que diferencia o que diferencia uma boa gestão é como a gente lida com esses conflitos que aparecem, seja eles por motivos de pedagógicos, seja ele por motivos de RH, seja ele por motivos de tributários, a gestão é muito ampla de um lugar como aquele, né? E a gente tem que, quem tá lá, a gente tem que pedir ajuda. Algumas vezes eu mesmo já liguei para o senhor pedindo conselhos, o que a gente faria em determinadas situações, né? Então, a gente tem o privilégio de estar lá e estar, sim, tendo a presença dos mais sábios aí, tem que tirar o chapéu para essa nova diretoria que está lá, que realmente vestiram a camisa do que é uma associação para o bem da classe odontológica e da sociedade. Porque na hora que a gente está formando aquelas especialidades, na hora que está atendendo a população lá, dentro dos cursos de especialização e atualização, está trazendo um benefício muito grande para o país e para a sociedade como Com certeza. Com certeza. É o coletivo. Falando vou mandar um abraço também pro nosso presidente, Dr. Everton, né? Que vai estar nos assistindo também, não pôde vir, ele é o nosso convidado também para os próximos podcasts, mas eu falo que o Everton é o nosso presidente João de Barro, sabe? Ele também gosta de construir. Então, é muito bom que eu comentei, cada pessoa que passou por lá, alguns deram uma organizada, outros aprimoraram um determinado setor, outros aprimoraram a parte dos cursos e agora estamos com uma meta aí de melhorar. Lógico, a gente tem que ter olhos para tudo, né? Mas assim, melhorar a nossa estrutura de maneira geral, né? Atualizar as salas de aula, atualizar os equipamentos de mídia e nos adaptar para essas novas tecnologias que estão surgindo, né? Isso é muito bom. Professor, e me fala agora então do curso de ASB lá da BO, que o senhor é coordenador. Me fala um pouco sobre a profissão de ASB. Me fala por que um colega cirurgião dentista é interessante para ele ter uma ASB no seu consultório, auxiliando no dia a dia, auxiliando com os pacientes. Qual que é o diferencial disso para que ele possa, se ele observar um potencial de alguma pessoa que trabalha com ele, que ele possa encaminhar para a BO, para a pessoa se especializar mais na área? A ASB, a Auxiliar de Saúde Bucal, ela sempre existiu, desde que a odontologia foi criada, mas não era profissão regulamentada no Brasil. Foi uma luta muito grande. Eu lembro que desde que eu formei em odontologia, comecei a entrar na associação de classe,
eu comecei a batalhar junto com outros colegas do Estado para que e no Brasil como todo, junto com outros colegas, que essa profissão fosse regulamentada. Depois de mais de 10 anos de luta, essa profissão foi regulamentada em 2008, pela Lei 11.889, de 24 de dezembro de 2008, uma lei assinada pelo atual presidente da República, que era presidente na época. Uhum. Essa lei regula a profissão do ASB, que é auxiliar de saúde bucal, e do TSB, que é o técnico de saúde bucal. Um a nível de ensino fundamental básico e a outra a nível médio. Uhum. Essas duas profissões são fundamentais para a odontologia, porque são profissões auxiliares, assim como nós temos as outras duas, que é o TPD e o APD. TPD, que é o técnico em prótese dentária, e o APD, que é o auxiliar de prótese dentária. Uhum. Essas profissões dão todo o suporte para nós podermos trabalhar. Hoje, quem trabalha como ASB ou TSB e não estiver com o diploma certificado, registrado no Conselho Regional e Federal, é exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque a partir de 2008, é uma profissão regulamentada por lei. Uhum. Então, tem campo esse curso é o 19º. Na região tem vários cursos outros de ASB, tem alguns cursos até à distância, online, e o nosso é presencial. Um diferencial muito grande, né? Porque é diferente um pouquinho o aprendizado. O curso de ASB tem que ter no mínimo 300 horas e o TSB 600 horas. Certo. Tendo que ter estágio obrigatório mínimo de uma certa quantidade de aula proporcional a cada curso. Uhum. Felizmente, nós temos procura nesses nossos cursos e estamos há mais de 5 anos tentando fazer o de TSB na BO. Uhum. Porque o TSB precisa ter o aporte de uma faculdade, o registro desse curso pela faculdade, que vai expedir o diploma, registro no MEC, registro na Secretaria Estadual de Educação, no CFO, CRO. Uhum. Então, é um trâmite demorado. E nós temos um excelente curso promovido pela Universidade Federal de Uberlândia há muito tempo. Certo. Só que não dá vazão para o mercado de trabalho. Com certeza. Porque é o único que existe na região como um todo, é o da UF. Entendi. O nosso presidente já está... O senhor comentou comigo mais cedo, o nosso presidente já está tramitando uma já normatização. Já fez o convênio, né, com a faculdade, já Uhum. montamos todinho o currículo, o projeto pedagógico e demos para apreciação dessa faculdade e agora o trâmite está rodando, mas tem uma certa burocracia para que seja aprovado. Então, em breve, teremos novidades. Se Deus quiser. Isso vai ser muito bom. O nosso de ASB, o 19º, começa agora sábado que vem. E o curso são quantas vezes por semana? Uma vez ao mês, duas vezes? Como que funciona? O curso é todo sábado, Uhum. das 7h30 até às 13 horas. Ótimo. São 6 horas por dia de sábado. Isso significa que não vai atrapalhar, porventura, aquele aluno que esteja trabalhando? Não, ele foi feito justamente para facilitar. Para viabilizar, quem está no mercado de trabalho em outros serviços, terem a oportunidade de aprimorar e fazer o curso. Então, e tem muita procura porque a vigilância fica também em cima dos dentistas, fiscalizando se quem está lá como atendente e está fazendo alguma função que não é de responsabilidade privativa do ASB, não pode. Se não é cobertamento de exercício legal, responde um processo ético no conselho, etc. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Entendi.
Bom, professor, a gente já está partindo aqui para os nossos finalzinhos do nosso podcast. Eu queria que o senhor deixasse aqui para nós, para ajudar no nosso encerramento, qual é a mensagem que o senhor gostaria de passar para os nossos colegas profissionais dos dias de hoje, dizendo aí como se o senhor estivesse fazendo um pedido para a nossa profissão do futuro, para os novos alunos, para aqueles profissionais mais jovens. O senhor conheceu basicamente a odontologia mais antiga, e agora a mais contemporânea, a mais moderna, a mais atual. E do jeito que as coisas estão, as tecnologias vindo muito rápidas, como que o senhor enxerga a odontologia para as próximas gerações? Eu enxergo que ela está crescendo, mas devido a um crescimento muito rápido, isso pode ocorrer de pulverizar e se dividir em várias outras profissões. Uhum. Isso não é bom. Tá? Como tem muita gente que quer mudar o nome, cada um tem o seu pensamento, seu direito de pensar, Sim. de tirar cirurgião dentista para passar para outro nome. Uhum. Eu acho que isso é romper uma tradição. Não quer dizer que cirurgião dentista tem que sempre fazer cirurgia, sempre tem que tratar cárie, etc. Não é nada disso. É uma profissão que vem dos tempos antigos, com a criação das duas primeiras faculdades de odontologia no Brasil, que foi uma na Bahia e outra no Rio, e que deu origem a essa nossa profissão e o prestígio que ela tem no mundo. No mundo. Só que nós temos faculdades exageradas, no meu entendimento, no momento. Nós precisamos frear um pouquinho. Concordo. Porque o mercado de trabalho também não suporta, porque não seguiu com as condições econômicas e sociais da população brasileira. Então, eu inchando o mercado de trabalho com a ideia que eu vou fazer os preços caírem, isso é mentira. Porque se eu tiver pouco profissional no mercado, para ele sobreviver, ele vai ter que cobrar muito mais caro. Com certeza. E não vai ser todo mundo que terá o atendimento, né? Então, são coisas que têm que ser pensadas sem partidarismo, sem nada. Mas pensar em função da classe e da sociedade como um todo. Uma coisa que eu vejo falta hoje, não só aqui em Uberlândia, mas em todos os lugares, na PCD, na BEL, etc., hoje o dentista não participa ativamente das associações. Ele vai lá fazer o curso, mas ele não dá o suporte que precisaria para uma associação ficar forte, grande. Um exemplo, é uma luta que eu sempre quis há muitos anos, muito tempo, e não consigo. Nós temos conselho, sindicato e associações. Os sindicatos se implodiram. Não existe mais, porque não tem obrigação de pagar imposto sindical, não tem como manter. Sim. A associação, ninguém quer pagar anuidade para manter a associação. O conselho paga porque é obrigatório. Mas nós temos uma que não faz, que é o conselho, faz algumas coisas da ética e da profissão, controle, mas outras coisas sociais, de classe, do convívio diário, não faz. Então nós precisamos ter na associação também um local que a gente pudesse reunir de vez em quando os dentistas todos, para trocar ideia, trocar papo. E isso tem falta. Isso a gente precisa. Não é só os cursos. Nós precisamos trazer essa classe para uns centros de convivência, né? Um centro de convivência. É isso mesmo. Eu sinto muita falta disso aí também. Um centro de convivência. Porque na hora que eu convivo com meu colega de trabalho, com meu companheiro, eu tenho uma ética maior para com ele. Sim. Porque eu sinto que ele faz parte de mim. Com certeza, concordo. Na hora que eu não tenho isso, eu acho, o outro é o outro é o outro, e fica por isso mesmo. A gente
só escuta às vezes o nome, não conhece a pessoa, então, e às vezes tem. vamos rotular como um preconceito Sim. é criado por algum motivo, e quando conhece pessoalmente, a experiência é diferente, muda-se esse conceito, né? Com certeza faz sentido o que o senhor falou, ainda mais nos dias de hoje que a gente vê que a questão ética tá tão embaixo, né? Eu tô achando que ser ético é não ser ético. É. E eu que sempre Inversão de lecionei, valores, né, eu professor? sempre lecionei odontologia legal e ética. Estou arrepiado. Mas eu ainda acredito muito que o tradicional vai voltar a ser moda, né? Então, porque o tradicional traz princípios familiares, princípios religiosos, respeitando todas as diversidades. E com isso, quando a gente traz todos esses princípios também, a profissão também, a gente carrega todo esse legado para lá. Tem que né? ter uma regra. Todo mundo tem direitos e deveres. Uhum. E a ética nada mais é do que controlar esse nosso comportamento na sociedade. Com certeza. Né? A ética hoje, antigamente você tinha ética e moral, como se as duas coisas fossem iguais. Hoje não. A ética é a ciência que estuda a moral. Porque a moral é o comportamento, ele muda de acordo com várias circunstâncias, vários momentos. Uhum. Professor, mais as últimas perguntas aí, fazendo parte do nosso terço final. Estou um pouquinho gripado, desculpa. Durante toda a sua trajetória, certamente teve muitas dificuldades, certamente teve muitas alegrias, mas como que o senhor viu a presença de aquela força que teve ao teu lado o tempo inteiro para te apoiar? O que o senhor se apegou? Foi na família? Foi na religião? Foi nos exemplos que seu pai te deixou? Por mais que esteja indo fora, mas o que sempre nos momentos de dificuldades, o que te buscou vencer os desafios? Em primeiro lugar, minha família. O que meus pais me deram, me legaram, que foi honestidade, ética, bondade e a minha religião, que eu tenho desde pequeno, por escolha pessoal, da família. Meu pai ia na igreja, mas meu pai não ia muito, minha mãe ia. Depois, mais para frente, meu pai começou a frequentar mais aí a igreja também. E esses exemplos que meus irmãos também me legaram. Meu irmão mais velho, que foi meu professor, inclusive, de patologia. Uhum. Né? Quando meu pai morreu, ele começou como professor lá em Araçatuba e foi meu professor quando eu fiz odontologia. Então, são exemplos que fizeram com que eu mantenha essa minha vida. Não sei se é melhor ou se é pior. Quem que vai julgar são os outros. Todos nós temos os nossos exemplos, né, professor? Com certeza é a melhor, né, que o senhor selecionou. E, professor, então, encerrando o nosso bate-papo, gostaria de agradecer de coração o seu tempo de ter vindo aqui conosco, de ter falado da sua carreira, de ter apresentado o curso de ASB da nossa escola, da nossa associação. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo, nos ouvindo, onde quer que elas estejam, alguma mensagem, alguma forma de contribuir na carreira profissional desses colegas, a gente possa ter conseguido transmitir algo para fazê-los pensar diferente ou trazer a certeza de que estão fazendo de maneira correta, né? Muito obrigado, viu? Obrigado a você, doutor Sérgio, por ter me convidado e por essa iniciativa de fazer a ABO Udicast. Muito obrigado. Tá? Pessoal, e aqui encerramos
o nosso primeiro, no nosso logo, nossa, bonita aqui, ó, nosso primeiro ABO Woodcast, com uma satisfação imensa e um prazer agora, chegando ao final, de que a nossa mensagem do curso de ASP foi passada para todos vocês, viu? Um abraço, até o próximo episódio. Fiquem com Deus.